Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Carlos Sainz Jr., o grande perdedor dessa vinda do Lewis Hamilton para a Ferrari por motivos óbvios, porque ele vai sentar no lugar dele e agora a gente tem que analisar as opções para ele, né? Porque ele tem que ir atrás de outra vaga na Fórmula 1 e pelo visto o que parece mais plausível neste momento é o projeto Audi, né? Até porque eu acho altamente improvável, assim, seria uma falta de respeito até com a categoria a Sauber manter a dupla de pilotos para 2025, né? Pelo amor de Deus, chega de Guan Yu Zhou e Valtteri Bottas. O Bottas está cada vez mais empenhado em divulgar seus calendários anais. Isso nem é uma força de expressão, é literalmente a verdade, né? O que o Bottas vem fazendo atualmente. Foi o período mais marcante dele na temporada passada, foi isso, os calendários dele. Alguém lembra de alguma coisa que o Bottas fez de marcante na pista, né? O máximo que eu consigo lembrar, o bom desempenho no GP do Bahrein, e só, né? Algumas classificações que ele vai bem, mas é sempre assim o Bottas, né? Classifica bem na corrida murcha. Agora, o Sainz é aquele tipo de piloto que é bom, a gente sabe que ele é um bom piloto. Eu gosto que ele tem uma mentalidade bem vencedora, competitiva, mas ele não é um cara que tá no extraordinário em nenhum aspecto, né? Tipo, acho que isso pra mim é o ponto que pega, porque a carreira dele, ele é um cara que chega jovem ao lado do Max Verstappen lá na STR. A STR faz uma dupla com dois pilotos com menos de 20 anos e os dois vão bem, mas obviamente o Verstappen se destaca muito mais. Foram 49 pontos para o Verstappen, 17 para o Sainz. Aí o Verstappen vai para a Red Bull e a Red Bull tá com uma dupla bem estabelecida, que é o Daniel Ricciardo e também o Max Verstappen. E o Sainz tem um timing perfeito para sair da equipe, né? Que ele tá assim, né? Ele tá em 2017, né? Aí começou ali em 2017 os momentos de instabilidade do Daniel Ricciardo, que ele começa a ter um pouco mais de briga dentro da Red Bull e ele não quis permanecer na STR. A STR tem lá o Brandon Hartley e o Pierre Gasly, que em 2018, né? E o Gasly em 2019 é presenteado com a equipe Red Bull. Muita gente fala, nossa, a Red Bull devia ir atrás do Sainz. O Sainz jogou fora essa oportunidade, era só ele ter aguardado, visto que, assim, como eu disse, a situação do Ricardo com a Red Bull não estava indo bem. Mas eu não sei se seria bom pro Sainz ir para a Red Bull de 2019, visto o quanto que o Gasly sofreu, né? É um carro, assim, esse segundo carro da Red Bull tem destruído carreiras, né? O Gasly teve que voltar para a STR, o Albon saiu da Fórmula 1 e voltou pela Williams, né? E o Sérgio Pérez, que antes de ir para a Red Bull, era um piloto extremamente respeitado, né? Todo mundo respeitava muito o Pérez, né? O que ele tinha feito na Force India, o jeito que ele termina 2020, né? Todo mundo tava pedindo ele na Red Bull, né? O cara tinha ganhado o GP de Shakir, numa das performances mais impressionantes que a Fórmula 1 tinha visto, né? Pô, os caras saiu de 18º para primeiro, né? Isso foi fantástico, mas é aquela história, né? Tipo, o carro da Red Bull, né? Ele é a lá Verstappen, não tá errado porque ele é o melhor piloto da Fórmula 1 e você tenta fazer de tudo pro melhor piloto se sentir confortável. E o cara entregou 19 de 22 vitórias. Goste ou não de como a Red Bull lida com a equipe, é essa maneira que eles entregam um carro que o Verstappen se sente confortável e ele basicamente traz coisas que a gente nunca viu na Fórmula 1. É chato para nós, porque domínio não é legal, mas é o que o Verstappen protagoniza. Se não é o Verstappen ali, acho que quem conseguiria fazer algo dessa natureza? Uma coisa assustadora. O mais próximo que a gente teve disso foi o Schumacher em 2004, que ganhou 12 das primeiras 13, mas no finalzinho de temporada já estava até meio de ressaca o Michael Schumacher, né? Agora, falando um pouco sobre essa questão do Sainz, quais as opções que sobram para ele, né? Eu acho que assim, a Mercedes não me parece uma opção irreal, porque eles estão com um sério problema com a saída do Hamilton. Quem que substitui? Porque a base da Mercedes, ela não é bem montada. Você tem até um piloto interessante no Frederic Vest, mas ele não vai estar na Fórmula 1, né? A Mercedes não está nem aí pro Vest, eles não quiseram fazer um esforço para ele ir para a vaga ali da Williams, do Logan Sargent, que vamos ser sinceros, se a Mercedes paga um aporte, dá ali um desconto no leasing do motor, eles teriam uma vantagem grande pro Vest em relação ao Sargent, mas não fizeram isso, né? E assim, a falta de empenho da Mercedes, porque eles estão pensando mais no Kimi Antonelli, que é a joia deles da base, faz com que o Vest não seja um piloto minimamente pronto para assumir a equipe principal em 2025 e nem esteja nos planos de Fórmula 1 deles. O Mick Schumacher merece uma vaga numa equipe Mercedes, né? Como é que fica isso, né? O Mick Schumacher indo para Mercedes, né? Eu acho que o que ele fez na Haas não qualifica ele. Eu não acho ele um piloto ruim, mas também não acho ele nada extraordinário. E assim a gente vê também opções ali no meio do pelotão, né? Tipo,
vamos considerar Aston Martin meio do pelotão? O Alonso é legal, mas a questão é, o Alonso vai ter 43 anos na temporada seguinte, você vai contratar o Alonso nessa condição? Não que eu acho que ele ainda esteja sofrendo com a idade, porque não tá, ele ainda tá impressionante, mas será que eles vão arriscar um Fernando Alonso, que não é a pessoa mais fácil de lidar também dentro dos bastidores, né? Outro piloto, Lando Norris, não quer sair da McLaren, talvez aceitasse pela Mercedes, mas a McLaren, ao meu ver, parece estar com um carro melhor do que a Mercedes, então não faz sentido trocar. Pensando mais em quem aqui? Esteban Ocon, que foi piloto da base da Mercedes, você contrataria ele para ser piloto da equipe? Ou Pierre Gasly, porque foi melhor que o Ocon na temporada passada? Não sei, né? Acho que nenhum dos dois parece instigar a empolgação, né? São pilotos que estão numa equipe, ao meu ver, bem mediana e, ao meu ver, tiveram desempenhos, assim, ok. Eu não acho que... Eles tiveram 2 pontos bem altos, né? O Gasly, o pódio lá em Zandvoort e o com o pódio de Mônaco, mas... De resto, uma temporada de muitos altos e médios. Nem acho que altos e não, médios e baixos, né? Altos e médios é até uma boa temporada, né? A questão é, a gente não tem tantas opções assim que a Mercedes estaria convicta. O Sainz acaba brilhando em relação a eles. É melhor, meu ver, que o Ocon, é melhor do que o Gasly para assumir, porque já está mais acostumado com o bastidor de uma equipe maior. Mas aí cabe a Mercedes escolher o Sainz para substituí-lo. Será que ele está sendo considerado? Eu acho muito prematuro. Tipo, se o Antonelli consegue a superlicença, já colocar o cara na Mercedes. Porque isso é para queimar o coitado do piloto, né? E aí, não dá a Mercedes? Red Bull, vamos esperar o Pérez ter mais uma temporada ruim? Eu acho que está aí muito na mão do Pérez. Se o Pérez faz feijão com arroz, ele renova o contrato, porque ainda tem o Verstappen por lá, mantém um cara que mercadologicamente faz muito bem a equipe, porque é o maior herói do México lá, e assim, o México é um mercado extremamente engajado, e assim, o Pérez, ele é um piloto que eu ainda acredito que ele tem qualidade para dar um pouco a volta por cima na Red Bull. Não acho que a temporada de 2022 dele foi ruim, foi importante em 2021 para a Red Bull ter o Verstappen como campeão de pilotos. A questão é, ele vai se dar bem com esse carro? Porque tem sido esse roteiro, né? 2022 e 2023 ele começa bem o ano, quando o carro ainda está um pouquinho mais neutro, né? Porque é o carro de início de temporada, depois você vai ajustando ele, mais ao gosto, obviamente, do melhor piloto, e aí ele sempre começa a cair de desempenho. Então não é à toa que chegou um ponto na temporada que o Pérez pediu para trazer o carro da primeira corrida, que é onde ele estava se sentindo confortável, né? Mas eu acho assim, se ele faz o feijão com arroz, ele deve ficar na equipe, porque eu não vejo a Red Bull confiando no Tsunoda, e o Daniel Ricciardo, assim, ele tá perdendo pro Tsunoda, então isso para mim é um ponto bem negativo, né? Mas o Daniel Ricciardo, para mim, fica parecendo a primeira opção para ir para a Red Bull, caso o Pérez tenha um mau desempenho. Eu não sei se o Sainz, por enquanto, o jornal Marca fala que ele não está sendo considerado, mas o desempenho dele na Ferrari pode acabar ditando muito isso. E a questão é, tem os projetos futuros, tem a Andretti, mas a Andretti, obviamente, a merda da Liberty Media não quer deixar entrar. E aí a gente tem a Audi, que para mim é o projeto mais plausível, né, que vai entrar em 2026, no novo regulamento, né? Assim, Aston Martin, se o Alonso sair, ok, né? Porque isso também pode pavimentar o mercado. Se alguém sai para ocupar algum lugar, abre uma vaga, é sempre assim. Agora, eu não sei se ele vai querer ir para Aston Martin, apesar do carro que foi interessante nessa temporada passada, principalmente no início do ano. Pensar que McLaren, se o Norris ou o Piastri sair, ok, mas não sei se isso vai acontecer. Eu acho que é uma dupla muito boa, eles não querem abrir mão disso. Pensando aqui a Alpine, se um dos pilotos sair, ok, mas é um projeto mais, assim, podemos dizer, condenado à mediocridade da Fórmula 1, porque tirando 2006 e 2005, eu não me lembro de bons anos da Renault, extremamente competitiva. Teve o período Lotus, né, mas aí não era Renault, né, era lá o Eric Boullier, que inclusive faliu a equipe por não acreditar que o Raikkonen iria tão bem, né, porque deu um bônus lá de pontos, né, pro Raikkonen, né, que história, já comentei isso aqui no canal, né, o desempenho tão bom que faliu uma equipe, né. E assim, colocando aqui essas opções, eu acredito que há aquelas alternativas de equipes menores, mas eu acho que isso não vai deixar o Sainz de maneira alguma feliz. Haas, Williams, né? Pra mim, o cara não quer ir para essas equipes, o cara tá na Ferrari, né? Tipo, o cara tá numa equipe de primeiro escalão, né? Por história, evidentemente, no desempenho do carro, acho que eles terminaram até melhor do que a Mercedes esse ano passado, mas sinceramente, não vejo ele querendo ir para uma Haas. Isso é rebaixar demais, né? Eu não acho que o desempenho dele é para jogar o cara para uma Haas, né? Pobre coitado. Eu acredito aí que o Carlos Sainz, ele deve aguardar o passar do ano para ver o que ele vai fazer. Se ele vai realmente dar um ano sabático, esperar a Audi, não sei, porque isso pode acontecer, um ano sabático. Acho que seria ruim para ele, né? Se ele vai para outra categoria, vai se juntar ao pai no Rally, não sei, né? Mas
é um piloto que ainda tem o que dá à Fórmula 1. Não vejo ele, de novo, como um talento de campeão mundial, acho que ele tem sim suas virtudes, mas de qualquer maneira, né, é um piloto que, assim, tá acima da média da categoria atualmente, e ver ele saindo, né, ainda mais se vier alguém, dependendo de quem entrar, né, pode ser ruim para a categoria. Então, a ver o que vai acontecer, o que ele vai conseguir achar. O desempenho dele nessa temporada é fundamental para ele conseguir um bom lugar em alguma outra equipe. Se ele for mal, se ele não continuar assim, levando o tempo consistentemente do Leclerc, né, como ele levou principalmente na segunda metade da temporada passada, porque assim, eu acho que isso fica até meio notório, né? Que o Leclerc é um piloto mais talentoso, e a gente vê até um dos grandes desempenhos do Sainz na temporada foi a Áustria, né? Que se defendeu do Pérez, mas você vê o desempenho do Leclerc, a diferença em pista, ela joga um pouco contra, né? Porque assim, é um piloto extremamente combativo espanhol, é um piloto que é aguerrido, mas você vê ali o Leclerc, ele tem um ritmo melhor, né? Você vê que ele tem mais talento, ele tem mais velocidade. Então, acho que isso que é o que joga às vezes um pouco, né? Eles não veem talvez no Sainz aquele algo mais para as grandes equipes, que veio a calhar quando o Vettel saiu, obviamente, ele era o melhor disponível no mercado naquele momento, mas para uma situação de que você precisa do algo mais, talvez eles ainda não veem isso. Para mim, a Mercedes pode ser uma opção, visto a falta ali de oportunidades no mercado que se tem, ele vira a melhor opção disponível, mas vai depender de como a Mercedes vai lidar com isso. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.